boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui. Hoje teremos mais uma história de conversão. Esta, vamos dizer assim, é uma história às vezes rara de se ouvir, porque vocês já ouviram muitas histórias de conversão, de batistas, de assembleianos, de presbiterianos aqui no nosso canal, aqui na nossa página. E hoje nós vamos ter a alegria de trazer pela primeira vez o testemunho de um ex-testemunha de Jeová. Fique aqui conosco, participe. Estou só esperando o Guilherme chegar para ele contar um pouquinho da sua história. É uma denominação que nós podemos dizer assim, sui generis, que se já é difícil para uma pessoa se tornar católica vindo de uma presbiteriana, de uma metodista, de uma batista, é um pouco mais difícil para aquele que é testemunha de Jeová. O Guilherme já chegou aqui, vou só esperar ele mandar o convite. Então, participe conosco no dia de hoje. A sua dúvida para o Guilherme. Eu já estou só esperando ele responder. Opa! Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Jefferson. Tudo bem por aí? Irmão, seja muito bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí para você, por todo o pessoal aí do apostolado. Fiquei muito feliz quando vocês me convidaram para contar um pouco da minha história. Depois de tantas idas e vindas, marca uma semana, não dá, marca um horário, não dá, mas Exatamente. chegou o dia, chegou a hora. Chegou a hora, isso aí. Vida corrida, né? Ainda mais com tudo acontecendo aí, mas deu certo. Uhum. Seja bem-vindo, Guilherme. Uma pequena e rápida apresentação de quem é você e o que é que você faz da vida, né? E de onde você é. Bom, eu sou aqui de São Paulo mesmo, né? Eu nasci aqui em São Paulo, na cidade mesmo, cresci aqui, fui criado aqui. Sou um cara da vida urbana mesmo, assim, poderia dizer, né? Enfim, eu sou o Guilherme, né? Sou estudante de psicologia. Pretendo futuramente seguir a parte clínica, né? Como psicólogo clínico, ajudando as pessoas e tal. Então, no momento, com a psicologia, eu sou um estudante e trabalho também, não como clínica, né? Mas trabalho numa empresa do setor atacadista, né? De alimentos. Eu trabalho no setor de recursos humanos da empresa. E, enfim, trabalhando com recursos humanos dá para ter uma noção assim, de como a gente pode trabalhar com pessoas, lidar com todos os tipos de pessoas ali dentro, né? Desde o gerente até as pessoas que limpam o mercado, trabalham carregando coisas, esse tipo de coisa, né? Então, minha vida é estudar e trabalhar, basicamente, e, claro, como católico, né, sempre procuro também, dentro dessa rotina, incluir orações, incluir missa, né, todo domingo, e assim por diante. Mas, basicamente, é isso. Minha vida, no momento, é essa. Ok. O Guilherme, como eu estava dizendo anteriormente, só um minuto. O Guilherme, eu estava dizendo agora há pouco que ele é ex-testemunha de Jeová, o que é muito difícil de acontecer, não que seja impossível, mas que é difícil, não que seja difícil, mas que é complicado, né? Porque as testemunhas de Jeová se enquadram numa espécie de seita, nós podemos dizer assim, porque negam verdades basilares da fé,
como, por exemplo, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. Então, só por aí você já vê a complicação e, vamos dizer assim, a reviravolta que opera no coração e na vida de um testemunho de Jeová que se torna católico. Eu não digo nem que é um giro de 360 graus, porque um giro de 360 graus, às vezes, é de um protestante que já tem proximidade com a fé católica, tem muitos dogmas próximos da fé católica, mas, vamos dizer assim, é 720 graus, não é de um giro, é um giro duplo, por assim dizer. Exatamente. Porque se a gente for ver uma pessoa que é protestante e se torna católica, por mais que também seja diferente, mas ao menos temos em comum a crença em Jesus, né? Os protestantes acreditam na coisa mais básica, poderíamos dizer assim, que Jesus é Deus, né? Então, assim, um protestante que se torna católico, por mais que seja diferente também, pelo menos essa crença em comum já é mais fácil a pessoa se converter, digamos assim, né? Mais fácil, entre aspas. Agora, uma testemunha de Jeová que nem se enquadra como protestante ainda, como você falou, que é uma coisa totalmente à parte, né? Então, é muito mais complicado mesmo, é uma mudança total mesmo, assim. É como se começasse a crer em Jesus do zero, assim, entendeu? Uhum. Então, meu irmão, fique à vontade para contar a sua história. Tá bom. Eu vou tentar no começo dar só uma resumida, né, de como eu fui parar na Igreja Católica, porque é muito longo, né, não daria para contar tudo aqui, né. Mas basicamente o que aconteceu é o seguinte: nós estamos hoje aqui, né, em 2021. Isso. Eu me batizei em 2019, né, em novembro de 2019. Foi uma das coisas que eu acabei me esquecendo de mencionar. O Guilherme, ele se converteu em 2018, mas só recebeu os sacramentos em 2019, o batismo, no caso. Exato, exato. Até porque tem todo o processo, né? Até chegar ao batismo tem um processo de catequese, e tudo mais, né? Que hoje em dia é até mais... É até bom você perguntar isso, porque eu acho que nesse caso é uma evolução, né, da igreja. Se a gente for ver antigamente, quem não era batizado nem assistia à missa, né? Nem podia entrar na igreja, e hoje as pessoas, mesmo sem ser batizada, a pessoa pode ir numa missa tranquilamente, né? Claro que não comungar, não fazer o que alguns fazem, mas pode assistir uma missa sem problemas. E esse foi o grande ponto, assim, que me converteu. Acho que quando eu comecei a assistir missa, eu me apaixonei por toda aquela liturgia, né, por tudo que significa uma missa, toda aquela liturgia. Então eu me apaixonei pela Eucaristia, sabe? Pela missa ali, de Jesus estar presente. Então, foi bom você perguntar que esse foi o motivo principal da minha conversão, eu diria, a missa, que é o centro da nossa fé, né? A Eucaristia. Inclusive o Scott Hahn, que é um protestante aí que já converteu milhares e milhares de pessoas para o catolicismo, o que ele fala no livro dele é exatamente isso, né? A Eucaristia foi o ponto principal dele ter se convertido. Ele até menciona no livro, né, que ele fala assim no livro Rome Sweet Home, ele fala, bom, convenhamos, né, criticar o catolicismo às vezes é muito fácil, porque se Jesus realmente não está ali na Eucaristia, se é mentira que Jesus está de fato ali na Eucaristia, aí os católicos seriam de fato o povo mais idólatra da face da terra. Ou seja, isso é muito sério, né? Se Jesus não está de fato na Eucaristia, os católicos seriam de fato idólatras. Ou seja, quando eu tive a certeza que Jesus estava de fato presente ali na Eucaristia, é uma coisa que mexeu muito comigo, né? Mas só para voltar um pouco, então, né? Enfim, você já deu a introdução aí, né? Eu fui criado como testemunha de Jeová, tal, fui criado numa família. E é até interessante, assim, você falar que eu fui criado numa família testemunha de Jeová. Eu poderia dizer assim, de uma forma direta, né? Tendo meu pai e minha mãe, eu fui criado como sendo testemunha de Jeová. Mas, como eu sou descendente de italiano, e minha bisavó veio da Itália, junto com meu bisavô, que eram católicos, né? Dificilmente alguém que vinha da Itália ali naquela época não era católico, né?
Então, assim, eu podia dizer que a base da minha família é católica, entendeu? Se a gente for ver, assim, se basear nos nossos ancestrais, na árvore genealógica e tudo mais, eu diria que a minha família é católica, né? Só, infelizmente, foi se desviando no percurso, digamos assim. Tudo começou com a minha avó, né, por parte de mãe. Não sei se ela praticava alguma religião, ela não praticava nada, assim. E um belo dia ela estava varrendo a rua, né, minha mãe já contou essa história, e o pessoal sabe que as testemunhas de Jeová são conhecidas, né, por pregar de porta em porta e tal. E um dia minha avó, por parte de mãe, varrendo a rua ali, acho que pararam ela, né, ofereceram um estudo, alguma coisa assim. E minha avó, assim como não tem estudo, não praticava nada, ela acabou gostando, né, acabou achando legal aquelas pessoas e começou a estudar. Então a minha avó, né, e o meu avô, por parte de mãe, eles acabaram se convertendo ali, e sendo assim, os filhos deles também acabaram se tornando testemunhas de Jeová, né, meus tios, inclusive a minha mãe, claro. Então, assim, por minha mãe se tornou testemunha de Jeová, e depois que ela casou com meu pai chegou nas testemunhas de Jeová sem ser testemunha de Jeová, né, ele não era, minha mãe conheceu ele sem ser, e acabou se convertendo também para a testemunha de Jeová. Ou seja, a família toda virou, e eu e meu irmão também fomos criados assim, né? Por isso que eu fui testemunha de Jeová. Quando eu nasci, eles já eram, então eu fui criado nessa denominação. Claro que tive experiência boa lá dentro, né? O objetivo aqui não é de jeito nenhum meter o pau nas religiões, né? Nosso foco é ser católicos. Mas a gente tem que contar algumas coisas só pro pessoal entender, né? O que acontece lá dentro e tal. Mas assim, eu não sou dessas pessoas que ficam falando mal, sabe? Todo mundo que está lá dentro são pessoas boas, ninguém está ali por acaso, né? Então, ninguém ensina a fazer o que é errado ali dentro. Todo mundo, claro, ensina as coisas boas que a Bíblia traz, etc, etc. Então, ninguém tá ali dentro de bobeira, né? Não cabe aqui a gente falar mal das pessoas. Tive amigos fantásticos lá dentro, né? Enfim, sendo o Testemunho de Jeová, eu cresci lá dentro, cresci. Tem alguns graus lá dentro, né? Explicando basicamente, porque é muito difícil de quem não conhece muito bem. Então tem alguns graus, né? A pessoa se batiza, ela vai crescendo, tal. Eu cheguei num ponto que eu era chamado servo ministerial, que eles chamam, né? Um servo ministerial dentro da Testemunha de Jeová, ele pode fazer algumas coisas, como discursos, ele pode liderar as pessoas nessa pregação que a gente fazia, né, de casa em casa e tal. Então, assim, quando eu cheguei nesse ponto, eu já era, assim, eu estava com uns 23, 24, alguma coisa assim. Aí, depois o tempo foi passando, com 25, com 26 anos, mais ou menos, eu não sei dizer o que exatamente mexeu em mim, mas nessa idade eu já não estava me sentindo bem lá dentro. Alguma coisa começou a me incomodar. Então eu já tinha deixado, que assim, para quem é testemunha de Jeová, o trabalho principal deles é esse bater de casa em casa, né? Essa pregação deles, que todo mundo conhece. Como diz uma música católica, de porta em porta desejo entrar, se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Exatamente, é. E assim, para quem é testemunha de Jeová sabe que esse é o trabalho principal deles, né? E chegou um momento que eu já não estava mais com saco mesmo, assim, para falar o português claro, eu não queria mais. Mas eu continuei assistindo, até porque eu tinha amigos lá dentro, né? Muita gente lá dentro que eu conhecia, tinha minha vida ali, entendeu? Se eu saísse dali, eu não sei nem com quem eu ia falar. Aí aconteceu o seguinte, nessa fase que eu já não estava muito bem, eu comecei a estudar literatura e filosofia, né? Inclusive a gente sabe que hoje eu acho maravilhoso, né, a formação de um padre. A gente sabe que vocês aí, você bem sabe, né, estuda filosofia, teologia, estuda desde a base ali da Grécia Antiga, tal. É uma formação sensacional, né, que tem. Então quando eu entrei em contato com a literatura,
eu vi que tinha alguma coisa ali que não estava batendo, sabe? Por exemplo, eu lembro que eu comecei a ler Shakespeare, Miguel de Cervantes e tal. Falei, caramba, essas pessoas que formaram uma cultura assim através da literatura, digamos assim. Falei, caramba, Shakespeare, a gente não sabe 100%, mas falei, caramba, Shakespeare era católico, cara. Tem catolicismo na obra dele, né? Tudo indica que ele era católico, por mais que a gente não tenha certeza. Miguel de Cervantes, católico. Então, assim, essas pessoas, Dante Alighieri, sabe? Essas pessoas assim no topo da literatura mundial, através da literatura que formou o nosso Ocidente. Então, eu falei, caramba, esses caras são católicos, cara. A Igreja Católica não deve ser tão ruim assim, né? Porque esses caras são Guilherme, gênios. Ana, eu faço duas perguntas. A Diga, primeira, diga. qual era a sua visão da Igreja Católica até a época de Testemunho de Jeová ainda e o conhecimento de católicos ao seu redor? Você possuía, conhecia católicos que viviam a fé, por exemplo? Ah, sim, sim, isso é importante. Não, né, já respondo, eu não conhecia pessoas que viviam a fé. Tinha alguns conhecidos na escola, mas infelizmente todos os contatos que eu tive eram os famosos católicos de BGE, assim, né? Dizem que são católicos, mas assim, você não vê eles praticarem, né? Eles só falam assim, sou católico, mas vou de vez em quando e tal. Então, assim, era o máximo de pessoas que eu cheguei perto, assim, né? E o que você tinha perguntado mesmo? O que eu achava, né, antes? A visão Cara, sua. a visão totalmente pessimista, assim, uma visão totalmente ruim da Igreja Católica, né? É chover no molhado aqui, mas tudo aquilo que nos acusam, né? Católico adora ídolos, as cruzadas, a Inquisição, que matou milhões, a Igreja Católica é assassina, um monte de padre pedófilo, ou seja, tudo que tem de ruim, assim, a gente Coloca na conta da Igreja Católica. coloca na conta da igreja. Se deu problema, é conta da igreja. Coronavírus, igreja católica que fez tudo, tudo que é ruim, coloca na conta da igreja. E assim, eu não posso falar em nome dos protestantes, né? Eu sei que tem alguns protestantes que talvez creiam no que eu vou falar agora. Mas em relação às testemunhas de Jeová, a crença sobre a igreja católica que eles têm é que a igreja é o símbolo da religião falsa ali, entendeu? Não são os protestantes, não são os presbiterianos, não. Quando o livro de Revelação ali fala da meretriz, daquele império mundial da religião falsa, eles colocam aquilo é a igreja católica, certo? Não é nem o... Claro que eles encaram todo mundo que não é testemunha de Jeová, para eles é a religião falsa. Mas a igreja católica é o símbolo central dessa igreja, certo? Então essa eu acreditava nisso, claro, né? Porque é um dogma deles isso. Então, basicamente, essa visão totalmente pessimista, né, que eu tinha da igreja e também não tinha contato com ninguém, né? Uhum. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar ter contatos com pessoas que viveram, de fato, a fé católica, que são os santos, né? Então, eu até aconselho para quem está se convertendo agora, fala, tenha contato com os santos, porque os santos chegaram no auge, digamos assim, do que é ser um católico, né? Eles entenderam o que é servir a Deus. Então, qualquer pessoa que quer Algumas conhecer a Igreja pessoas Católica... podem Algumas pessoas podem até se perguntar assim: eu não estou me recordando quem são esses testemunhos de Jeová, já que tantas outras denominações passam por aqui, mas muito provavelmente você já recebeu, quem sabe, a Sentinela ou uma outra publicação que se chama Despertai, não é? Isso mesmo. Só E para o público geral saber de quem nós estamos falando. é isso mesmo. É o meio principal de comunicação que eles usam, né? São essas revistas. Eles distribuem de casa em casa as revistas, né, para o público,
E tem uma revista que é feita só para quem já é testemunho de Jeová, que eles estudam dentro do culto, que são informações, tal. Tipo uma escola. A testemunha de Jeová se resume basicamente assim, eles vão para o salão e é como se fosse uma escola ali, que eles não é nem igreja que eles chamam, né? É um salão do reino. É como se fosse uma escola, assim, onde eles aprendem, o foco total é fazer essa pregação, sabe, de casa em casa, ou seja, eles aprendem a falar em público, esse tipo de coisa, quase uma escola, assim. Não existe uma adoração, entende? Uhum. Então, esse foi o grande choque, né, que eu tive quando eu comecei para a Igreja Católica. Eu não sabia nem o que fazer lá dentro, cara. A primeira vez que eu fui na missa, falar ajoelha aqui, agora o que eu faço? O povo rezando ajoelhado. Falei, que isso, cara? Eu nunca vi. Hoje eu já Parece sei, claro. ginástica. Ah. Primeira vez que eu fui na missa, o pessoal ajoelhou assim. Eu falei, caramba, é agora que tem que ajoelhar? Não sei. Aí, papai não passar vergonha, eu falei, não, agora que eu vou na missa, eu vou estudar melhor, pelo menos, para não passar vergonha. Mas assim, é que é muita diferença, né? Inclusive, eu estava citando o Scott Hahn, ele fala que quando ele se converteu do protestantismo para o catolicismo, ele usa até o termo, é um choque eclesial, né? Um choque eclesiástico. Ele usa esse termo, assim, porque é totalmente diferente, né? O católico, a primeira coisa que ele faz quando entra na igreja é se ajoelhar, né, perante Jesus que tá ali, fazer o sinal da cruz. O protestantismo já perdeu isso, né? É como se fosse uma sala de aula mesmo ali. Uhum. Então, é basicamente isso, né? Desculpa, eu acabei até voltando, você tinha perguntado alguma coisa antes, não tinha? Não, não sei se você chegou também a fazer esse trabalho de distribuição nas casas, de... Sim, fazia bastante, né? Cheguei aí na casa das pessoas para dar estudo da Bíblia, né? É tipo uma formação que eles fazem com a pessoa até a pessoa chegar ao batismo, entendeu? Como se fosse uma catequese, digamos assim, né? Só para o pessoal Uhum. entender melhor. Então eles estudam lá e quando chega no momento que a gente entende que a pessoa quer e está pronta, eles são batizados e tudo mais. Então eu cheguei a Uhum. ser batizado, cheguei a fazer discursos assim para mais de 5.000 pessoas em congressos, cheguei a, enfim, liderar esse trabalho de casa em casa, assim, porque assim, igreja a gente tem um padre só, né, que é o pároco. Lá na Testemunha de Jeová são várias pessoas assim que ajudam na liderança. Então eu era uma dessas pessoas assim, que ajudava e tal. Então eu cheguei assim a deixar muita sentinela aí que vocês já receberam. Mas e aí, você começou a descobrir a literatura, os autores católicos e o Isso. insight. é, Bom, até aí assim, eu, eu, eu ainda era testemunha de Jeová, certo? Eu frequentava o culto, mas já estava sentindo aquela coisa ruim que eu te falei dentro de mim, né? Eu já não... Algo estava estranho ali, né? Então, assim, a gente sabe que a conversão é aos poucos, né? Não é do dia para noite que eu acordei assim e falei, nossa, hoje eu quero ser católico. Então foi aos Hoje eu creio em pouquinhos. Deus. Hoje eu creio que É, Jesus é Deus. então, isso para mim era dificílimo de acreditar. Eu ainda nem acreditava que Jesus era Deus, certo? Então foi aos poucos, assim, começou quando eu perdi meu preconceito já. Pelo menos eu já não tinha aquele ódio que eu tinha da Igreja Católica. Pelo menos. Aí depois fui estudando filosofia tal, e chegou um ponto que eu caí no Padre Paulo Ricardo. Aí foi, aí foi para ir de Batata. vez, né? Porque o Padre Paulo Ricardo é o padre do trabalho pela internet, assim, acho que ele é o mais conhecido, né? Que faz um apostolado de ensino, assim, pela internet, é o mais conhecido. Graças a Deus, né? Que ele converteu muita gente também. E como eu vi que ele era um padre sério, depois através dele eu conheci vários outros padres sérios também. Eu acabei usando o padre como fonte, né? Porque eu percebi que ele ensina mesmo o que o catolicismo ensina. Então, chegou um momento que até a gente estava conversando outro dia, né? Eu ainda assistia ao culto da Testemunha de Jeová, mas eu assistia entre aspas, dizemos, eu estava presente ali, mas eu ficava escondidinho no meu canto no celular, assim, pesquisando ensino católico. Então, assim, eu estava ali no culto, mas no meu celular eu estava vendo o site do Padre Paulo,
sei lá, alguma dúvida que eu tinha no momento, eu falava, eu quero tirar essa minha dúvida. Jesus é Deus ou não é? Pelo amor de Deus. Eu queria só saber isso, se Jesus era Deus ou não era. E aí eu caí numa explicação do Padre Paulo Ricardo, que ele explica um pouco do livro do C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele tem um argumento lá explicando por que Jesus é Deus, assim, né? Um argumento, não cabe eu falar aqui, senão ia ficar muito longo, mas aquilo me convenceu, cara. Depois, quem estiver assistindo a live, talvez eu anote alguma coisa, quem ainda não conhece esse argumento do C.S. Lewis nesse livro. Então, enfim, resumindo, eu cheguei nesse ponto, falei, Jesus é Deus, né? Não tem como, porque assim, só para esclarecer um pouquinho, né? Para quem está assistindo, não conhece muito bem. As testemunhas de Jeová são justamente isso, por isso que eles se chamam testemunhas de Jeová. Jeová é o Deus do Antigo Testamento, certo? O Javé, que aparece no Antigo Testamento. Nós, católicos, sabemos que a maneira correta de ler o Antigo Testamento é um modo cristológico, digamos assim, né? Jesus está o tempo todo lá, Jesus é o criador de tudo, é o princípio e o fim. Para as testemunhas de Jeová, não, né? Para quem já conhece um pouquinho do arianismo, né, que foi uma das primeiras heresias da igreja, Testemunha de Jeová, eles não aceitam esse nome, mas assim, quem estuda um pouquinho sabe que eles são arianos, sim. Não creem em Jesus, creem que o Pai é maior do que Jesus, Jesus é menor do que o Pai, e depois de Jesus, o Espírito Santo, que é apenas uma força, ou seja, são três coisas distintas. Essas três coisas não formam a Santíssima Trindade. Então, assim, para mim, isso já estava acabado, certo? Jesus é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Acabou. Para mim, eu já cria na Santíssima Trindade. Então, para mim, nesse sentido dogmático, para mim, ficou simples, porque eu falei, não, se eu sou testemunha de Jeová e creio que Jesus é Deus, não posso mais ser, então não quero mais. Eu aconselho até mesmo a algum testemunho de Jeová que nos assiste ou nos assistirá futuramente, a depois dar uma lida, né? Se chama O Trilema de Lewis. Afinal, Jesus era um mentiroso, um lunático, ou realmente ele sabia quem ele era e, portanto, ele era o Senhor? Em inglês são os três L's, né? Lord, Lunatic e mentiroso, acabei. É Lord, Lunatic or Liar. Isso, exato. Ou ele era senhor, ou era lunático, ou era um mentiroso. Não dá para crer que Jesus era apenas um mestre, um homem bom, assim, um grande mestre. Ele acaba com esse argumento. Ou Jesus é Deus ou não é. Ou ele é um louco. Fica a dica aí para quem está assistindo. É um argumento fantástico, assim, né? Além disso, nós também temos a própria história da igreja. A tradição da igreja, os padres da igreja que afirmam a divindade de Cristo. 325, Concílio de Nicéia, para quê? Para realmente dizer, Jesus é Deus, acabou. Exatamente. Aliás, agora que você falou em 325, né, essa é uma crença da Testemunha de Jeová, assim como um monte de protestante também, que acredita que foi Constantino que fundou a Igreja Católica e tal. Mas se a gente for ver as cartas muito antes do ano 300, né, a carta de Santo Inácio de Antioquia e de alguns padres da igreja, a gente vê que a catolicidade da igreja está lá o tempo todo, né? A igreja não se tornou católica, a igreja já nasceu católica. Então, essa era uma crença que as Testemunhas de Jeová tinha também, de crer que foi Constantino que fundou a igreja, né? Mas, o interessante disso tudo é também colocar uma outra coisa. Ninguém, em sã consciência, morreria por uma mentira. Morreria simplesmente por um homem que afirma ser simplesmente um homem. Ninguém morre por uma filosofia. Todos os cristãos, não precisa pegar depois de Constantino não, depois de 325, leia os 3 primeiros séculos, só os 3 primeiros séculos da igreja, e você verá que ninguém morre em sã consciência por uma mentira, ninguém morre por simplesmente um homem que se chama Jesus. Ele é homem, mas é um homem Deus.
Exatamente. Os primeiros cristãos entenderam muito bem isso. Ninguém ia morrer por simplesmente uma pessoa sábia, né? Uhum. Não, vou morrer porque esse cara é inteligente. Não, é Deus de fato que se fez homem. Mas enfim, é, é muito difícil a posição que eu estava, né? Essa posição que eu cheguei, então era uma coisa muito difícil, porque mudar de religião é uma coisa difícil, ainda mais se tratando de testemunhas de Jeová, porque eles são tão fechados, né? E como eles têm essa crença de que a igreja católica é o mal. Matou, perseguiu, inclusive tem até uma irmãzinha colocando isso aqui, né? A igreja só matou. Minha irmã, vamos estudar, pare dos seus preconceitos, suspenda as suas opiniões, queira nos ouvir antes de imaginar. Brasileira, assim, né? Não estuda e gosta de falar sem estudar. Então, eu cheguei no momento assim, eu falava, não, preciso sair. Mas assim, eu ainda não tinha decidido ser católico nessa época. Eu tinha decidido ser cristão, ou seja, pelo menos crer que Jesus é Deus. Eu já tinha decidido. Então, eu avisei minha família, né, que eu ainda morava com meu pai e com a minha mãe. E é muito difícil. Eu cheguei um belo dia, falei, ó, andei estudando, eu creio nisso, não posso mais ser testemunho de Jeová, tal. Foi difícil, claro, minha mãe ficou triste, meu pai e tal. E aí, então, chegou nesse momento que eu saí. E daí eu fiquei, assim, como eu posso dizer, que a minha decepção foi tão grande com religião, digamos assim, que eu não queria mais fazer parte de nenhuma religião, sabe? Eu fiquei parecendo o que essas pessoas falam, né? Não, eu creio em Deus, mas não quero saber de religião, sabe? Religião é o ópio, sei lá. Então, eu confesso que eu fiquei um tempinho assim, sabe? Falei, não, eu creio em Jesus, basta ter fé, sabe? Não preciso mais de religião, não quero mais fazer parte de nada. Só que daí o tempo foi passando, né? Eu continuei estudando o que tinha para estudar, fiz alguns cursos do Padre Paulo, comecei a ler A Fé Explicada, lá do Léo Tres. Então, eu não me recordo agora quanto tempo eu fiquei assim, mais ou menos, mas não foi muito tempo que eu fiquei nessa posição. Aí, acho que depois... Ah, não, desculpa. Agora eu lembrei, porque logo depois que eu dei a notícia, né, para minha família, que eu não seria uma testemunha de Jeová e tal, meu pai, né, a gente ficou sabendo que ele estava com câncer, uma semana depois. Então, assim, aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, o foco da minha vida passou a ajudar meu pai, que é um câncer que não tinha cura, tal. Então, o foco era ajudar meu pai. E quando eu podia, claro, eu estudava, tal. Eu pensei, poxa, meu pai aqui com câncer, eu já fazendo um monte de coisa sem tempo para nada. Se eu fosse ser católico agora, eu ia ter que fazer catequese, enfim, foi o meu pensamento na época, não tinha tempo. Mas dentro de mim, eu já era católico, digamos assim. Eu até contei a historinha rápida, né, com você aquele dia, que meu pai, ele vivia no hospital, né, desde que ele teve a doença, aqui perto de casa. E eu moro aqui perto do Ipiranga, né, em São Paulo tem um hospital chamado São Camilo, vocês devem conhecer, né? E, enfim, todo hospital tem uma capela, né, como esse hospital dedicado a um santo, não era diferente. Então eu lembro que eu ficava sozinho com meu pai, muitas vezes passava a noite com meu pai no hospital, né? E quando chegava assim, à noite, meu pai já estava dormindo, às vezes era meia-noite, 1 da manhã, assim, eu descia do quarto, né? Ia para a capela do hospital, me ajoelhava, né? Porque nessa época eu já não tinha mais preconceito nenhum com a Igreja Católica, não via mais problema de entrar em igreja, porque geralmente quem não é católico e tem essa visão, se alguém estiver assistindo até me entende, né? Porque o protestante, a pessoa se sente mal dentro da igreja, sabe? Com um monte de imagem, tal, a pessoa se sente mal porque ela não acredita em nada daquilo, tem toda aquela visão pessimista. Então, antigamente eu me sentia mal de entrar na igreja, sabe? Parece que eu estou fazendo uma coisa errada. Assim. Então eu já estava nesse ponto que para mim não tinha problema nenhum.
eu já acreditava nos santos, acreditava que Jesus era Deus, eu não tinha problema nenhum. Então eu ia para a capela, né, de madrugada, fazia a minha oração, né, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, que eu comecei a decorar aos pouquinhos, as orações, né, pedia, falava, ó, Jesus, me ajuda, meu pai está doente, eu quero ser católico, estou passando por um momento muito ruim, tal. Enfim, desabafava, assim, sabe, na frente do crucifixo ali, conversando com Jesus mesmo. E já me sentia totalmente à vontade. Pedia para São Camilo rogar por nós, que tinha uma imagem de São Camilo ali também, né? Inclusive, é um dos meus santos favoritos, digamos assim, né? Que fez parte da minha vida, assim. E é isso. Comecei para missa, falei, não, eu vou para mim, mesmo quando eu não queria ser católico, digamos assim, que eu estava cuidando do meu pai, então eu decidi pelo menos uma coisa, eu vou orar todo dia, como eu posso dizer, eu vou ser um católico, mas sem ser, entendeu? Então eu falei, não, pelo menos eu vou à missa todo domingo, vou começar a rezar, vou tentar entrar em contato com pessoas, vou começar a ler livro de santos, pelo menos para ficar por dentro da coisa. Então eu ia rezar na capela sempre que eu ia para o hospital, e para mim esse foi um momento muito marcante, assim, né, no meu coração, porque daí no dia que meu pai faleceu, foi numa segunda-feira, assim, né, a gente acordou, ele estava mal ali, estava tendo uma convulsão, né, que ele teve câncer no cérebro, e aí, nesse dia, a gente levou ele para o hospital, lá, para o Hospital São Camilo, e a gente deixou ele lá no pronto-socorro, né, nesse momento eu ainda não sabia que ele iria falecer nesse dia, mas eu já imaginei, né, que a gente já esperava isso, e aí a médica falou, ó, só dá um tempinho lá fora que a gente vai ver aqui, ficar nos médicos e tal. Ou seja, nesse tempinho, né, que a médica pediu pra gente ir pra fora, o que você acha que eu fiz? Fui lá pra capela que eu sempre ia, né? Então, assim, nossa, eu sempre fico emocionado, sempre que eu me penso, isso foi um momento muito marcante, assim, da minha conversão, porque fui à capela nesse dia de manhã, de novo, me ajoelhei ali na capela, né? Fiz a minha oração, falei, ó, Jesus, eu acho que é hoje que meu pai vai partir, me ajuda, salve a alma dele, né, porque eu amo muito, eu só quero que ele seja feliz, enfim, aquele desabafo, assim. Aí depois que eu saí da capela, entrei lá no pronto-socorro de novo, né, e aí já tava todo mundo chorando, né, seu pai infelizmente faleceu, né. Então, assim, é ruim perder meu pai, mas ao mesmo tempo foi uma coisa muito marcante para mim, porque no momento que meu pai morreu, eu tava orando, cara, pra Jesus salvar ele. E como a gente não tinha contato com nenhum católico, né, eu costumo dizer que, falou, não sei, mas acho que eu fui o único, talvez, né, que orou pela alma do meu pai, né. Eu achei muito importante isso. É uma coisa que ficou muito marcada, assim, porque nesse dia que eu fiz essa oração na capela, no momento em que meu pai morreu, né, aconteceu uma coisa ali na capela que eu não consigo dizer, sabe? Foi uma experiência muito marcante, e daí parece que Jesus já estava em mim, assim, tomou conta de mim, e então eu posso dizer assim que é uma experiência de se apaixonar por Cristo mesmo, sabe? Pela primeira vez. Foi uma coisa muito bonita, assim, que aconteceu. E foi isso. Aí meu pai faleceu. Depois disso, foi como se saísse esse fardo, né, que eu cuidava dele. E daí eu tive tempo para voltar a fazer minhas coisas, né, a trabalhar melhor e tal. E depois que meu pai faleceu, depois de 1 ou 2 meses, alguma coisa assim, eu entrei em contato com essa história é engraçada também, porque imagina, uma pessoa que não tem amigo católico, não tem nenhum conhecido católico, foi criado como testemunho de Jeová. Eu sentei no meu quarto uma hora e falei, caramba, como é que eu faço para ser católico? Aí é até engraçado, né, que meu padrinho e minha madrinha, que são hoje, né, que foram meus catequistas na época, eles até contam essa história. Eu fui lá na paróquia que eu moro aqui perto, né, tem uma paróquia São Joaquim,
aqui perto, eu fui lá no Facebook deles e mandei a mensagem assim, boa noite, eu sou o Guilherme, como é que faz para ser católico? Como é que eu faço? Aí, enfim, ela me passou o contato do pároco e tal, o pároco me ligou, eu lembro que a gente combinou uma sexta-feira à noite, alguma coisa assim, fui falar com o pároco da paróquia aqui próxima, de onde eu moro, né? Expliquei tudo isso, olha, testemunho de Jeová, papapá, quero me converter, enfim. Vamos começar a fazer catequese? Bora. Eu quero ser católico, já... Tem muita coisa, né? Mas já resumindo, eu já acreditava que era a Igreja de Cristo, já cria em Jesus, enfim. Já só faltava a confirmação, os sacramentos, né? E aí comecei a fazer a catequese e tal, isso em 2019, né? Comecei em março, mais ou menos, e daí fui me Que ano batizando. mais ou menos, Guilherme, começou o teu interesse assim pela igreja? Mais ou menos começou pela leitura dos clássicos, né? Que ano era mais ou menos isso? Essa leitura dos clássicos me fez perder o preconceito só com a igreja, né? Isso foi no fim de 2017, mais ou menos. Uhum. Então, Aí, até chegar a 2019 foram longos 2 anos, né? exato, exatamente. Porque daí eu já não tinha mais preconceito com a igreja, mas para mim falar que a igreja, que Jesus fundou a igreja católica, eu falei, opa, aí já é demais para mim. Não dá para crer nisso, entendeu? Então, como eu te falei, a conversão é aos poucos mesmo. Aí foi mais ou menos no fim de 2018, né? Eu E já também, praticamente... também não dava nem para você assim fazer uma opção de se tornar católico mediante tantos problemas que você já tinha causado, por assim Exato. dizer, abandonando a sua congregação, as Testemunhas de Jeová, e depois o seu pai envolvido com problemas de saúde e você assumir a fé católica, assim, seria meio que ainda mais forçar a barra, não é? Exatamente, Aí que iam me jogar no lixão mesmo. Uma pergunta. O seu processo de desligamento foi tranquilo com relação aos membros da sua antiga denominação e seus amigos que você convivia lá, estava ali próximo, os seus antigos irmãos de denominação? Sim, desculpa, só uma pergunta. Tá me ouvindo bem, né? Sim. Que deu um... então, o meu processo de desligamento não foi fácil, porque não tem como ser normal, né? Qualquer testemunha de Jeová que decide sair não é um processo que você simplesmente fala, não quero mais, e aí o pessoal fala, tá bom, tchau. É simplesmente como que eles fazem, né? Eles anunciam isso para quem já é batizado, né? Por exemplo, eu já era um cara batizado. Então, eles anunciam para toda a igreja, né? Vamos chamar de igreja para o pessoal entender melhor. Eles anunciam durante o culto para todo mundo, dizendo, Guilherme, Alonso, não é mais testemunho de Jeová. Então, assim, fica todo mundo sabendo, entendeu? E não só ficam sabendo, como no caso, as pessoas que saem não podem mais ter contato com as pessoas que continuam lá dentro. É o que eles Cortam. chamam... corta tudo, Falar. total. Cortam os laços. Exatamente. Isso as testemunhas de Jeová chamam de desassociação. A pessoa é desassociada do ciclo. Ou seja, eu hoje fui expulso e não posso mais falar com ninguém que era lá de dentro. Ou seja, resumindo, eu saí com 26, 27, alguma coisa, eu simplesmente perdi tudo, assim. Toda a vida social que eu tinha era lá dentro, então perdi absolutamente tudo, assim. Só minha mãe, claro. Minha mãe que mora junto, a gente fala e tal. Mas porque minha mãe, graças a Deus, ainda tem um pouco de bom senso, digamos assim, né? Porque quando eu era lá de dentro, eu já vi muitos pais, assim, que mesmo sendo pai, parou de falar com o filho, assim, totalmente. Tem Isso uma é uma pergunta. coisa, é um dogma, tá? Só para ficar claro. Isso é uma Uhum. coisa orientada por eles. Uma pessoa que é embora, que sai, não pode mais ter contato com essas pessoas.
Aham. Tem uma pergunta aqui, não sei se você poderia responder. Como os Testemunhos de Jeová veem as outras seitas que nasceram no século XIX, os Mormons e os Adventistas? Por quê? Ah, todas as religiões que não são testemunhas de Jeová, eles encaram como religião falsa, né? E a Igreja Católica seria o suprassumo. Isso, a Igreja Católica é o símbolo, entendeu? Mas é isso. É porque, assim, para quem é testemunha de Jeová, eles não sabem que eles estão dentro de uma seita, é claro. Então, a visão que ele tem das outras é meio limitada, assim, sabe? Mas eles veem os Mormons, por exemplo, os Adventistas, para eles são religião falsa. Não, Uhum. não sai muito É, disso, não. uhum. Eu tenho experiência com grande público que se converteu da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, alguns metodistas, congregação cristã, Assembleia de Deus, mas realmente os testemunhos de Jeová são um pouco mais complicados e difíceis da conversão por vários pontos, não é? E esse ponto da vida social é muito forte, né? O Enzo disse aqui, acho que isso também se torna um fardo para você não sair. Toda a sua vida social está lá. É assim mesmo? Cara, eu ia falar exatamente isso. É Enzo, né? É isso. Eu ia falar exatamente isso, cara, porque eu já conheci gente lá dentro que já não queria mais ser testemunho de Jeová, nem acreditava muito, mas a vida dele foi tanto lá dentro, né? A vida dele foi lá dentro, que se ele sair, ele sabe que ele vai perder tudo aquilo. Então realmente Uhum, é isso, é um fato. Se ele sair, a vida dele acaba. Então tem gente que ainda fica lá dentro só pra não perder os amigos, sabe? uhum. É isso aí mesmo. Você não se torna nenhum apóstata, né? Você se torna uma espécie de figura meio leprosa. Você é um leproso. Exato, é. Não chega nem perto. Então, Uhum. Eu tenho um caso, se Deus assim permitir, daqui a uns 6 meses ou até menos, de um casal lá do Ceará, né, que se converteu no ano passado. Eles eram testemunhos de Jeová, jovens, um casal de 25, 27 anos, casados, nasceram ali dentro das testemunhas de Jeová mesmo, e eles partilhavam comigo, olha, Jefferson, uma rejeição muito grande, seja dos que eu convivia ali, daqueles que se diziam amigos, né? Mas como também uma rejeição e uma aversão, até mesmo dentro da própria família. Eu tive que uhum, enfrentar. E eles ainda estão enfrentando porque a conversão deles é recente. exato. É isso mesmo, cara. Com todas as testemunhas de Jeová que você conversar e que saíram, vão dizer a mesma coisa. Não só os que se converteram, porque uma pessoa que simplesmente sai e não se converte, ela também não podem mais falar com ela, certo? Então, se assim já é difícil, para uma pessoa que se converteu é muito mais difícil ainda. E para uma pessoa que se converteu ao catolicismo, aí é muito, 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 muito mais complicado ainda, porque o Uhum. catolicismo é visto como o mal mesmo. Sabe? Inclusive, só falar rapidamente aqui que a gente fala de testemunho de Jeová, mas tem muito protestante que, infelizmente, encara a igreja católica assim, né? Tem um rapaz lá da Opus Dei que eu frequento, que ele se converteu também. Ele era da Assembleia Belém, ele falou alguma coisa assim. Ele falou que quando ele se converteu para a igreja católica, a mãe dele assim, chorava copiosamente de tristeza, assim, porque para eles também a igreja é um mal mesmo, sabe? A pessoa se converteu para Satanás, porque é o diabo que usa a igreja católica. Você vê o nível que chega, né? Mas assim, não vamos julgar essas pessoas, né? Porque é isso que elas Uhum. acreditam de fato, né? O problema está em cima, né? Nas pessoas que ensinam isso. Uhum. Mas achei interessante essa pergunta do Enzo, cara, é isso mesmo. Essas religiões geralmente foram fundadas nos Estados Unidos, né? No século XIX, final do século XIX, é meio que parecida. Assim. É isso. Aí, em 2019, você começou mandou a mensagem lá, como é que se faz para ser católico, começou a catequese. Isso, eu não fazia ideia, aí depois eu fui... Quando eu comecei a fazer a catequese, graças a Deus caí na mão de duas pessoas maravilhosas, né? Que foi a Thaís e o Marcos, que
acabaram se tornando meus padrinhos também, né? Porque eu não tinha nem nada, cara. Eles até perguntavam, ó, tem que escolher um padrinho, né? Que tem que ser crismado, não sei o quê. Guilherme, quem é seu padrinho? Eu não sei, cara, não conheço ninguém. Não sei. Eu não conheço ninguém, cara. Eu até tentei um amigo meu, mas depois eu fiquei sabendo que ele não era crismado e tal. E como eu acabei pegando muita amizade com os meus catequistas, que acabaram virando... É um casal, né, que dava catequese lá. Peguei amizade com eles e falei, ó, quero que vocês sejam meus padrinhos, cara. E... Enfim, ela ficou muito feliz também, acho que eu fui o primeiro, ela nunca tinha sido madrinha, não me lembro muito bem agora. Mas eles ficaram muito felizes, eles mesmos foram meus padrinhos, né? E com eles, né, através dos meus padrinhos, eu conheci a Opus Dei, que é uma organização católica também, né, fundada pelo São José Maria Escrivá. E, cara, quando eu conheci a Opus Dei, inclusive eu falei do Scott Hahn aqui no começo, né, do Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu li esse livro depois que eu já tinha me convertido, né, não faz muito tempo que eu li esse livro. Falei, caramba, por que eu não li antes, cara? Eu me identifiquei tanto com aquele livro, porque lá no livro o Scott Hahn ele fala a mesma coisa que aconteceu comigo. Ele foi para Opus Dei, né? Convidaram ele para ir para Opus Dei quando ele estava se convertendo. E quando ele teve contato com Opus Dei, ele diz lá no livro, né? Foi o contato mais próximo daquele catolicismo tradicional que eu tive, sabe? Aquele catolicismo puro mesmo, de adoração, de oração, sem ficar falando de política, sem ficar falando de bobagem. É o catolicismo puro mesmo, de rezar, né? Fazer jejum, vigília, retiro espiritual. Nossa, aquilo mexeu muito comigo. E, enfim, fui conquistando novos amigos, né? Conheci amigos lá dentro, assim, sensacionais, dentro da igreja também. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho muito mais amigos do que os que eu perdi, né? Eu perdi vários amigos, mas ganhei vários também, né? Não sinto falta de nada. Deus me deu tudo dentro da Igreja Católica, amigos. Me deu 2 padrinhos maravilhosos também, que comemorei meu primeiro Natal lá na casa deles. Um detalhe, né? Os testemunhos de Jeová não comemoram nem a Páscoa, nem o Natal. Isso, não comemora Nem os nem aniversários, inclusive isso, os aniversários também. aniversário, não comemora nada. Tudo que tem assim, eles não comemoram. Uma pergunta, como foi Diga. comemorar? Não sei se depois que você se tornou católico, você, vamos dizer assim, tem esse costume de comemorar o seu aniversário. Olha, quando eu era testemunha de Jeová, pra falar a verdade, nunca me fez muita falta, assim, comemorar meu aniversário, sabe? Eu sempre me divertia e tal. Hoje, pra mim, eu não comemoro ainda, mas assim, porque eu não curto mesmo, assim, não faço muita questão de... Às vezes a gente só... Às vezes come um bolo, às vezes vai jantar em algum lugar, sabe? Mas Uhum. comemorar mesmo eu nem me importo, assim, sabe? De fazer festinha, não tenho mais idade pra isso. E como é E hoje, por exemplo, também celebrar o Natal e a Páscoa? Isso aí já são outros 500, né? já são outros 500, exatamente. Eu vou falar um pouquinho do Natal primeiro. Eu até estava te falando, né? O Natal, eu já acreditava, claro, já era batizado nesse momento. Como eu falei, né? Me batizei em novembro de 2019. Aí eu falei, putz, nunca comemorei Natal, né? Meu primeiro Natal. E aí, em dezembro, né? Meus padrinhos me convidaram para ir lá para São José comemorar o Natal com eles. E meu primeiro Natal foi assim, eu fui na Opus Dei, que eles fazem um tríduo de Natal, então fui 3 dias seguidos, que eles fizeram uma missa, né, de Natal, e depois, no dia do Natal mesmo, eu já estava lá em São José com os meus padrinhos, conheci todo mundo lá, e aí foi a primeira vez que eu fui numa missa de Natal, né, com toda aquela cerimônia, liturgia e tal. Depois fomos pra ceia e tudo mais, eu tava me sentindo no máximo, assim, né. Falei, caramba, comemorando meu primeiro Natal, cara, não sei o quê.
Então foi... Bom, o Natal é um encontro com Jesus, né? Mesmo também. Então foi muito bom para mim, né? Foi tudo muito... Foi bom e estranho ao mesmo tempo, sabe? Mas de uma maneira geral foi bom, porque é difícil explicar, porque é uma coisa muito estranha, né? Eu olhava para onde eu tava ali, eu falei, caramba, cara, eu nunca imaginei que eu ia estar comemorando um Natal, né, junto com os católicos e tal. Daí foi assim, né? Aí, a Páscoa, infelizmente teve a pandemia depois, né? Porque, veja, eu me batizei em 2019. Uhum. Tô viajando? Não, é isso mesmo, me batizei em É 2019. isso mesmo, tá certo. Aí, janeiro, fevereiro, tal, bonitinho. E como março é época de Páscoa, né? Veio a pandemia. E aí a minha primeira Páscoa já era com a pandemia, assim, as igrejas já estavam fechadas, tal. É, eu eu tive um privilégio porque lá na minha paróquia, como começou a ter missa online, né? Me chamaram para fazer algumas leituras e ajudar um pouco nas transmissões das missas, né? Então, assim, a minha primeira Páscoa que eu passei, a gente já estava aqui na pandemia, mas graças a Deus eu pude ir na igreja comungar, porque eu fui lá ajudar, fui fazer algumas leituras e tudo mais. E. Ah, só um detalhe, né? Em 2018, eu ainda não era batizado, mas eu vivi a Páscoa também como um católico, mesmo sem ser batizado. Né? Deixei de... Fiz jejum, fiz aquilo que a gente sabe, né? Durante a quaresma. Então, mesmo sem ser batizado, na Páscoa de 2018 eu já fiz o meu... Já fiz a minha quaresma, assim como se fosse um católico. Falei, não, quero ser católico, não preciso esperar se batizar para ir para missa, para fazer oração, jejum. Eu já fiz a minha quaresma. E daí em 2019 foi a primeira vez que eu participei da Páscoa como um membro da igreja, né, batizado. Tem uma Estamos aqui pergunta esse aqui. ano, a minha Ah, terceira Páscoa agora, né, este ano, como glória a católico. Deus. Glória a O Deus. Enzo tem mais uma pergunta aqui. E a sua relação com os santos, a Virgem Maria? E eu até Putz, pergunto, eu já emendo essa pergunta com outra, né? A vida de oração mudou? claro, mudou bastante. Até porque quem é testemunha de Jeová, eles não oram para Cristo, né? Uhum. Para eles é até errado orar para Jesus. Então hoje é muito bom você orar diretamente para Deus, sabendo que Deus é Jesus também, né? E, enfim, como eu sou recém-batizado, né? Sou convertido, tal, a vida de oração mudou totalmente, né? Porque eu não gosto de inventar a roda. Fala, não, eu sou católico justamente porque eu venho aqui, eu entrei numa tradição que já tem 2000 anos, né? Há 2000 anos atrás já rezavam a Ave Maria, o Pai Nosso. Então, assim, vida de oração no começo, basiquinha entre aspas, né? Porque a gente sabe o poder que tem um Pai Nosso e uma Ave Maria, né? Mas só para o básico, assim, não, Pai Nosso, Ave Maria, Credo, né? É até engraçado, cara, se converter ao catolicismo, porque você fica decorando umas coisinhas, você fala, caramba, eu não sei nem rezar o Pai Nosso, bicho. Juro pra você. Testemunha de Jeová não sabe rezar o Pai Nosso, viu? Juro pra você. Então eu cheguei e falei, caramba, não sei nem rezar o Pai Nosso, bicho. Falei, não, aí eu comecei a decorar, sabe? Que nem aluno, assim, de quinta série. Decorar, decorar. Aí decorei pelo menos o Creio, né? A Ave Maria, o Pai Nosso, decorando, pá. E, enfim, total mudança, né? De vida de oração. E a relação com a A Virgem outra Maria e os coisa mesmo... santos? Ah, sim, sim. Já não tinha mais aquele preconceito também, claro, né? Eu até te falei quando eu ia pra capela, né? Pedia pra São Camilo rogar. Pra mim não tem mais problema nenhum, né? Eu entendi o que é a relação que os católicos têm com os santos, né? Chega um momento que eu falei, não posso ser ignorante como eu era de ficar falando que eles adoram os santos, né? Então chegou um momento que eu entendi totalmente o que significa essa relação com os santos, né? Porque isso está claro, né? Por mais que católico, a gente sabe que a gente tem a Bíblia e a tradição, né? As duas coisas andam juntas. Mas essa questão dos santos está claro na Bíblia, não tem como negar. A gente vê lá Jesus dando poder para os apóstolos.
o guardanapo de São Paulo tinha poder, sabe? As pessoas tocavam no guardanapo e eram curadas. A sombra de São Pedro, as pessoas passavam pela sombra, eram curadas. Então, assim, tá claro ali na Bíblia que Jesus deu poder para essas pessoas. Isso é o quê? Isso é intercessão. Ou seja, os apóstolos de Jesus estavam intercedendo por Jesus. Eles tinham realmente poder, né? Então, quando a gente vai se confessar para um padre, ele está intercedendo. Quando a gente ora para um santo, ele está intercedendo. Então, assim, eu comecei a entender muito bem que são os santos, né? Eles realmente têm poder para interceder por nós. Então, não vou dizer hoje que eu sou um grande devoto de santo aqui, santo ali, né? Até porque eu estou muito no começo, né? Mas, pelo menos, São Camilo, né? Eu diria que é o meu santo preferido, porque teve toda aquela história. E Santo Afonso de Ligório, que desde que eu entrei em contato com os escritos de Santo Afonso de Ligório, para mim é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? Então, assim, minha relação com os santos, não tem nem o que dizer, né? Eu entendi muito bem o que significa, oro para o anjo da guarda, oro para todos os santos, sem problema nenhum, né? E a Virgem Maria, a mesma coisa, né? Nossa mãe, que aliás essa é uma das coisas mais difíceis também, né? Para um protestante que se converte ao catolicismo. Quando entra no assunto de Maria, aí já fala, putz, vai ser difícil. Mas hoje em dia tá tranquilo. Maria é mãe de Deus, sem dúvida. Amém. Não sei se você teria mais alguma coisa a acrescentar, Guilherme, a dizer. Cara, foi tanta coisa aconteceu durante essa conversão, mas acho que basicamente foi isso, cara. Uhum. Só tenho a agradecer mesmo todo mundo que passou pela minha vida, assim, né, durante essa conversão. Agradecer o pessoal da Opus Dei, agradecer vocês, né, que eu vim conhecer depois. Agradecer os Detalhe, Padre Paulo. detalhe. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu conheci o Guilherme por meio de um comentário num vídeo que ele fez no YouTube, né? Na verdade, tem um irmão que se chama Matheus Soares. Eu acho que ele está até assistindo a live que ele comentou aqui agora há pouco. Ele é um dos nossos responsáveis pelo canal lá no YouTube, não é? E ele disse assim, olha Jefferson, um testemunho de Jeová que se converteu. Vê se tu consegue encontrar e marcar o testemunho dele aí, conhecê-lo, né? Aí graças a Deus o Guilherme tem um sobrenome italiano, não é? E se tornou até fácil de encontrá-lo no Instagram. Aí começamos a conversar, acho que tem mais ou menos uns 2, 3 meses, não é? E foi assim. Para quem está assistindo, eu até indico, já que tem um programa católico que chama The Journey Home, a viagem de volta para casa. Vocês pesquisam lá no YouTube, é um canal que em português é EWTN, né? Então, eles tinham um programa dele, não sei se tem até hoje, que chama The Journey Home. E pelo que eu vi lá, tem 2 ou 3 entrevistas de quase 1 hora, assim, de testemunho de Jeová que se converteu também. É muito boa essa entrevista. Foi uma dessas que eu comentei lá no YouTube e me acharam. Uhum. Eu faço agora 2 últimas perguntas. Não é nem perguntas, mas que você pudesse tecer 2 comentários. O primeiro dirigido aos católicos, né? E o segundo, em especial, dirigido àqueles que são testemunhos de Jeová. O que é que você diria, mediante toda a sua história de conversão, que não foi uma questão de puro sentimento, de puro modismo, vamos dizer assim, eu vou viver uma vida de católico agora, vai ser 1000 maravilhas, né? Vou começar minha caminhada do zero. Não foi assim. Não foi simplesmente uma questão de sentir, eu estou me sentindo bem aqui na Igreja Católica, não estou me sentindo bem aqui nas Testemunhas de Jeová. Foi uma decisão motivada por motivos reais, sinceros, concretos, racionais, acima de tudo, de uma busca sincera e honesta pela verdade. Exatamente, é isso mesmo que você falou, cara. Foi pela razão mesmo, pela inteligência, através de argumentos, né? E a fé também, a gente sabe que a razão e a fé andam juntas, né?
Bom, vou falar recado para as testemunhas de Jeová primeiro, depois para os católicos. Para as testemunhas de Jeová eu digo o seguinte, olha, ninguém está aqui para falar mal, não sei o quê, mas estudem antes de falar, né? Todo mundo deveria estudar um pouco mais antes de falar alguma coisa. Não acreditem em tudo que vocês ouvem, né? Por exemplo, se você está lendo lá o livrinho amarelo, a Bíblia Ensina, que é o livro principal que as testemunhas de Jeová usam, está lá escrito que a cruz foi criada por Constantino, foi Constantino que criou a igreja. Então, assim, a igreja católica foi algo montado depois. Então, a dica que eu dou é, toda vez que você lê alguma coisa, você se pergunte, isso é verdade? Será que foi assim mesmo? Será que não posso ir atrás de outra fonte? Porque comigo foi muito simples. É só você se perguntar assim, fala, cara, eu quero basear a minha vida pela verdade. É só isso. Eu só quero a verdade. Eu só me importo com o que é real, com o que é verdadeiro. Então tudo que você vê, você fala, ó, isso aqui é verdade? Será que foi assim mesmo? Será que eu posso buscar outras fontes? Será que eu posso aquilo, não sei o quê? Por exemplo, tudo que eu aprendi das Testemunhas de Jeová, eu fiz assim. Depois, né, que eu estava me convertendo, falei, ó, será que isso aqui é verdade? Por exemplo, eles não acreditam que Jesus morreu na cruz também, né? Aí tem um artigo deles mostrando algumas referências e outros estudos. Falei, será que é verdade isso? Fui lá, pesquisei. Aí fui ver lá o próprio artigo que eles mostram desmente que Jesus não morreu numa cruz. Ou seja, estudem e rezem. Orem muito para encontrar a verdade. É simples. Eu só quero a verdade. Tudo que você vê, se pergunte, né? Será que foi assim mesmo? Para os católicos, eu diria o seguinte: é basicamente a mesma coisa, né? Infelizmente, a gente vive, não sei como são em outros países, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, os católicos pegaram a fama de que a Bíblia fica pegando pó, né? Anda com a Bíblia. Você quer achar tesouro na casa de um católico, vai lá que está dentro de uma Bíblia, que eles não lê Bíblia, não sei o quê. Então, infelizmente, muitos católicos não têm conhecimento da própria fé, não estudam a Bíblia, né? Tem muitos católicos que não entendem muito bem o que é a missa. E essa foi uma coisa que eu vi, assim, quando eu me converti ao catolicismo, modéstia à parte, né? Mas infelizmente é verdade, eu falei, eu, como recém-convertido, mesmo antes, quando eu ainda não era batizado, entendia já muito mais de catolicismo do que quem era católico, né? Infelizmente. Eu via pessoas ali que nem sabem direito o que significa a Santa Missa. Se perguntarem para ele algum dogma, não sabem responder direito por que eles fazem aquilo. Então eu vou mais ou menos naquela linha do Scott Hahn, que eu adoro esse homem. Adoro não, amo esse homem. Só se ele for santo um dia, aí também não pode adorar, né, venerar. Aí, enfim, o Scott Hahn, como ele era protestante também, e hoje é um dos católicos mais famosos, escritores, né? O que eu digo para os católicos é o que ele diz no fim do livro dele, Os Caminhos Levam a Roma. Falou, ó, católicos, vocês precisam estudar mais a sua fé, vocês precisam estudar mais a Bíblia, porque a Bíblia é nossa, cara. É a Igreja Católica que fez a Bíblia, e tem protestante que estuda mais a Bíblia do que vocês. Católicos, estudem a Bíblia, porque vocês fazem parte da Igreja que nos trouxe a Bíblia. A gente só tem a Bíblia hoje por causa da Igreja. Então estudem a Bíblia, estudem o catecismo, saibam responder as pessoas que perguntam, não passem vergonha, defendam a sua fé com gosto, né? Sem medo de passar vergonhinha com um coleguinha de trabalho. Se você tem vergonha de explicar a sua fé católica, é melhor você nem ser católico. Não tenha medo de defender a sua fé católica para seus colegas de trabalho, para sua família, se perguntarem. Não estou dizendo aqui para ser aquele cara chato que quer falar de religião e Bíblia o tempo todo. Falando, esteja pronto para defender a sua fé. Porque eu, como convertido católico, o que eu mais vi foram católicos que nem sabem explicar direito a sua fé, não conhecem direito,
não sabem explicar nem direito o que é a Santa Missa, o que significa aquilo ali. Então, essa é a mensagem. Rezem o terço todo dia e estudem, porque é muito importante defender a fé. A nossa igreja, igreja de Jesus, certo? Amém. Meu irmão, muito obrigado por sua disponibilidade, por ter contado um pouco da sua caminhada, da sua trajetória. Deus te abençoe, abençoe também a sua caminhada, seus empreendimentos e até uma próxima, viu? Peço também ao pessoal que reze por nós e rezem pelas conversões. Exatamente. Pode crer que a oração é muito poderosa, viu? Se eu sou convertido hoje, eu tenho certeza que alguém orou por mim. Jefferson, muito obrigado pelo convite, cara. Fiquei muito feliz mesmo de vocês terem me convidado. Vou rezar para você também. Para quem não sabe, o Jefferson vai ser ordenado aí logo mais. Mês que vem. Mês que vem o Jefferson vai ser ordenado, olha só. Rezarei, sem dúvida. E é isso aí, pessoal. Vamos ser católicos. Vamos rezar o terço todo dia, defender a nossa igreja, defender Jesus Cristo e bola para frente. Muito obrigado, viu? Estou muito feliz de poder contar isso para vocês. Amém. Deus abençoe. Pessoal, se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, indiquem a nossa página aqui no Instagram e também o nosso site, devoltaolar.org. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe, Guilherme. Até mais. Amém. Até mais.